Bem-vindos ao Casa Comum com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos. Vamos à nossa conversa sobre temas nacionais. Mais à frente olhamos para o que se está a passar na esfera europeia. Para já, o discurso de ódio, para muitos bem visível no palco parlamentar, com o mais recente caso da intervenção de André Ventura, que divulgou nomes de crianças supostamente estrangeiras, ou não, que integrarão o pré-escolar em Lisboa no próximo ano, uma ação que foi muito criticada dentro e fora do Parlamento. O Presidente da Assembleia da República, que não esteve na altura a dirigir os trabalhos, foi substituído exclusivamente por um socialista, Marcos Prestrelo. Aguiar Branco diz que quem faz intervenções fala na plenitude do exercício da liberdade de expressão. Posso ou não gostar, mas coisa diferente é dizer que não pode dizê-lo. Esteve bem Aguiar Branco? Continua a estar bem, digamos assim, Mariana Vieira da Silva, na forma como aborda estas intervenções? Bom, eu julgo que antes de mais podemos concluir que esta nova estratégia de lidar com um plenário que Aguiar Branco procurou seguir, no fundo em oposição ao anterior Presidente da Assembleia da República, com muita permissividade face à estratégia que o Chega tem de criar permanentemente confusão no debate, não resultou. Ou seja, para quem achava que era a excessiva intervenção de Augusto Santos Silva que fazia o Chega ser muito duro e muito barulhento, muito ruidoso, esta estratégia não resultou. Eu acho que isso é uma conclusão que todos podemos tirar. Não foi a alteração de estratégia que mudou a natureza do ruído e das altercações e do discurso de ódio no debate parlamentar. Eu tenho grandes dificuldades em perceber a necessidade que Aguiar Branco teve numa visita ao Algarve, fazer uma declaração geral, e é sempre isto que tenho criticado, geral e abstrata, sobre a ideia do pode ou não pode, que já é uma marca de Aguiar Branco. Aguiar Branco não estava a dirigir a sessão, é aliás a segunda vez que tem a sorte de, em momentos particularmente difíceis, não estar lá, mas depois querer criar uma regra geral à partida eu acho completamente desnecessário. Estou à vontade, quem estava a presidir a reunião é um colega meu, deputado do Partido Socialista, Marcos Prestrelo, e eu não me revi totalmente na sua intervenção, principalmente porque nós temos que ter sempre presentes que o plenário não é só aquilo que se passa ali dentro, é também aquilo que sai lá para fora. E aquilo que sai lá para fora, porque essa era a mensagem de André Ventura, aliás antecipada de uma bastante mais grave de Rita Matias nas redes sociais no dia anterior, porque com apelidos, é a ideia de que há certos nomes que não têm lugar na escola pública. Ora, a escola pública portuguesa é algo que todos os que cá vivem com aquelas idades precisam de ir, é obrigatório ir, têm o dever de ir, e portanto colocar numa ideia genérica, uma ideia de falta de direito, eu acho que é perigoso. Aguiar Branco diz que não havia, segundo alguns juristas, que o próprio diz ter identificado, não havia qualquer violação de nenhuma regra do ponto de vista jurídico e constitucional. Porque não era possível identificar as crianças ao não ter os apelidos, mas a questão é que essa não é a única consequência daquilo ter aberto todas as notícias. Uma criança com aquelas idades e com algum daqueles nomes pode sentir que a escola, que não devia estar na escola. Mas a gestão do plenário é difícil e eu compreendo sempre diferenças na sua. O que eu não compreendo é a criação de regras gerais absolutas que neste momento funcionam como uma espécie de empurrão à estratégia do Chega. Este pode ou não pode. Faz um empurrão? Não. Este pode ou não pode, sempre em abstrato e em geral, acaba por ser um incentivo a testar a próxima fronteira. É isso que tem acontecido e por isso não me revejo. Nós nem sempre, quando intervimos, temos que ver se aquilo viola, eu vi muitas referências, viola ou não viola o Regulamento de Proteção de Dados. Não é isso que está em causa. Aquilo viola ou não viola um princípio que em Portugal seguimos de não criar um discurso de ódio em relação a um grupo, no caso, os estrangeiros. E no meu entender, aquilo contribui para esse discurso de ódio. Eduardo Pacheco, de linhas vermelhas a linhas vermelhas, é assim que vamos caminhando? Muito boa tarde. Permita que diga que eu revejo-me na interpretação que faz o Presidente Aguiar Branco e que o Vice-Presidente Marcos Prestrelo também seguiu naquela reunião. Primeiro, aqueles comentários e aquelas referências a nomes em concreto é indesculpável. Quer dizer, não poderia subscrever nunca aquele tipo de discurso. Isso é uma coisa. Outra coisa é
dar-lhe a visibilidade que os próprios querem. Eu penso que tem sido este o problema. É que todos nós sabemos que há pessoas que vivem dos holofotes e fazem striptease, se for preciso, para aparecer naqueles segundos de abertura de telejornais naquele dia. Se fizerem striptease, o Presidente da Assembleia é capaz de dizer de não interromper sei, os trabalhos. Não sei. Ou se nos tratarmos uns aos outros sem ser por senhor deputado. É que essa é que é a contradição. Essa aí, eu penso que manda a regra da cortesia, mas eu não interromperia um colega se eu não fizesse. Então, nós recordamos, uma vez o Presidente Ferro Rodrigues insistiu com um secretário de Estado repetidamente, que era uma pessoa que não estava habituada à vida parlamentar, porque não se dirigia primeiro ao Sr. Presidente da Assembleia. Isso já estamos no outro extremo. Mas agora, o Duarte diz que se tivesse, e esteve muito tempo naquela mesa, faria a mesma coisa que Marcos Prestrelo fez? Sim, faria. Não tenho qualquer dúvida. Por uma razão muito simples. Portanto, já agora, a crítica que eu faço é que eu acho que determinada... Eu vou responder, mas a crítica que eu faço é que há determinadas sensibilidades à esquerda, e isso ficou evidente mais uma vez, que... quer dizer, que fazem o jogo que o Chega pretende. Quer dizer, há uma casca de banana que é posta, e as pessoas tenham em escorregar e dar a visibilidade que eles pretendem. E é isso que eu critico, porque a melhor estratégia, aliás, em alguns debates, eu chegava a defender, junto da minha bancada e de outras, assim, deixem-no falar sozinho. Não vamos lá. Porque se vamos lá, é aquilo que se pretende, que é valorizar aquele tema como o tema do dia. A estratégia é deixar o Chega falar sozinho? É preferível do que estar a dar relevância a coisas que... Quer dizer, que não merecem a atenção mediática, e eles próprios, quando se aperceberem que não conseguem aquilo que pretendem, acabarão por mudar de estratégia. A questão é se há aqui uma violação de algum princípio, ou não? Quer dizer, eu tenho dúvidas, porque faço de facto a distinção entre aquilo que disse a Rita Matias nas redes sociais e aquilo que foi feito, porque se eu fizer uma intervenção, vamos supor ao contrário, em França, com o nome Pedro, Maria e Isabel, sem nenhum apelido, pode ser um nome de qualquer outra pessoa. Quer dizer, portanto, eu acho que é difícil estarmos a pensar que estamos a violar alguns princípios. Mas não considera que expõem crianças com estes nomes em várias escolas portuguesas, de certa forma? Foi um dos argumentos críticos em relação à quer dizer, se eu critico grupos sociais, estou a expor esses grupos sociais, se eu criticar professores, mas estou a pensar as professores. crianças têm outra incapacidade de se defenderem. Mas por isso é que todos nós temos que fazer pedagogia, temos que fazer a pedagogia de dizer que no combate político, muitas vezes nós fazemos referências a grupos sociais, a grupos culturais, a grupos regionais. Quer dizer, se nós falarmos de madeirenses em abstrato, para apontar uma determinada comentário que nós pretendemos fazer, estamos a pôr em causa os madeirenses? Não. Ou algarvios, ou lisboetas, ou alentejanos, ou seja o que for. Quer dizer, portanto, eu acho que quando é abstrato, está dentro da liberdade. Outra coisa é se eu dissesse a pessoa A, claramente identificando, que foi o que a Rita Matias fez na véspera, que aí é que eu acho que é muito mais grave, porque aí o próprio pode-se sentir. E isso é, nomeadamente sendo crianças, algo que não pode ser perdoado. Tem que ser muito rápido, Mariana. O Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado. Não está lá apenas para saber se é juridicamente aceitável ou não. Haver referências, por exemplo, no fim daquela intervenção, a dizer que não podemos deixar de afirmar que todas as crianças, quaisquer que seja o seu nome, têm lugar na escola pública, não é tirar a palavra, não, mas é valorizar um valor. E essa total ausência que a Aguiar Branco tem da capacidade de reafirmar os valores da República, sendo a segunda figura do Estado, ninguém está a falar de desligar os microfones. Pronto, mas é precisamente, Mariana, aí já estamos noutro nível, que é para dizer se ele tem se um deputado tem o direito, ou cabe dentro da liberdade de expressão, poder fazer o comentário que pretende, e se o Presidente pode não chamar a atenção, sem interromper a intervenção. Já não estaríamos a ter esta conversa se alguém o tivesse feito. E aí eu não tenho problema nenhum em partilhar isso, porque em determinados momentos defendi sempre isso, quer com a Presidente Assunção Esteves, quer com os presidentes que lhe sucederam, porque muitas vezes nós, deputados, no quente de um debate,
excedemos-nos, e quando isso é assim, o Presidente tem a obrigação de mostrar isso. Muito rapidamente, julgamento da Operação Marquês, começou este caso, o antigo Primeiro-Ministro, o caso é conhecido, portanto não passo a intervenção, a introdução para a frente. Houve aqui um dado relevante que foi a intervenção do Procurador-Geral da República, Mariana, que disse que era a oportunidade de José Sócrates, merece uma oportunidade para provar a sua inocência, e depois mais tarde veio dizer que não estava a sugerir a inversão do ônus da prova. Ficou com a mesma ideia do que disse Amadeu Guerra? Não, é evidente que essa declaração do Procurador-Geral da República é tão infeliz que ele sentiu necessidade de a corrigir. Sobre o julgamento em si, eu julgo que a coisa mais importante deste julgamento é ele estar a acontecer 11 anos depois da detenção, porque a detenção supostamente já não seria o início de um processo, porque senão não teria havido detenção de José Sócrates. E o tempo que demorou e tudo o que aconteceu entretanto tem como consequência todas as coisas mais lamentáveis a que temos assistido, todos os incidentes a que temos assistido na sessão. Um julgamento que ocorre 10 ou 11 anos depois de haver um conhecimento público de uma investigação não é um julgamento normal. E esse é o ponto principal. Por muitos pontos tem a ver com a intervenção da própria defesa de José Sócrates, um conjunto de recursos que apresentou. Tivemos de tudo. Tivemos recursos da defesa, tem direito a fazer, tivemos conflitos entre os diferentes agentes da Justiça, durante muito tempo um conflito entre Ivo Rosa e creio que Carlos Alexandre, nessa altura, portanto, já tivemos de tudo. Não houve abuso da defesa nos instrumentos a que recorreu. Passaram 11 anos de uma pessoa ter sido presa preventivamente. E isso marca tudo o que se possa passar agora. José Sócrates é uma pessoa conhecida de todos, vai fazer o possível para que isto seja um espetáculo mediático e todas estas utilizações de altercações, gritos, adjetivos, etc., são apenas essa tentativa de tornar o caso mediático. O procurador, para um julgamento que vai começar 11 anos depois, foi muito infeliz na sua frase, porque na prática é o que está por detrás deste julgamento popular que entretanto aconteceu, reafirmando eu mais uma vez que aquilo que José Sócrates assume que fez é suficiente para desmerecer qualquer confiança política. Eduardo Pacheco, a sua visão do que está a acontecer no campo da justiça? Nada que surpreenda, porque todos nós conhecemos a personalidade de José Sócrates e, portanto, é normal que vá lutar até com energia que se calhar muito nós não teríamos numa situação parecida e, por isso, vamos viver isto agora durante vários meses. Mas, sobretudo, o que eu gostava de realçar aqui são duas coisas. Perante um processo com esta envergadura, pondo em causa, os cidadãos são todos iguais, mas quando alguém assumiu a responsabilidade de ser Primeiro-Ministro e é com base nesse papel que está a ser julgado, é preciso que tudo corra sem qualquer possibilidade de ser questionado. E aí, as afirmações, como a do Sr. Procurador-Geral da República, são de uma infelicidade completa, porque, quer dizer, dá a sensação que para ele não era preciso julgamento, já está acusado, já está condenado, isso não pode ser. O lapsus de língua, quer dizer, o erro de escrita, quer dizer, não se pode avançar com uma acusação a dizer que o crime é de corrupção para ato lícito e de repente descobre-se que o ato lícito já prescreveu. Afinal havíamos aqui um erro, afinal é para ato ilícito. Quer dizer, isto não pode acontecer. Ou se quer pôr a passar no tribunal, na sessão, uma escuta telefónica em que se ouve José Sócrates a fazer comentários sobre ex-responsáveis do Partido Socialista, como Almeida Santos, ou Mário Soares, ou sobre Salazar, porque isto não tem nada a ver com o processo. Isso não tem nada a ver para o processo. Só descredibiliza a acusação e, claro, que estão a fazer, olha, mais uma vez, aqui é uma casca-banana que eles põem a si próprio que José Sócrates só tem que agradecer. Ele quer fazer o espetáculo e dão-lhe as armas para ele fazer o espetáculo. E o Ministério Público dá-lhe as armas? Claro. Quer dizer, então, se fazem uma acusação que é para ato lícito e depois mudam para ato ilícito porque já prescreveu o primeiro, isto é o quê? Não é lhe dar a arma para ele fazer o espetáculo? Ou passar esta gravação, que não tem nada a ver para o processo, claro que é bem cá dizer, isto é uma perseguição pessoal. Só estão-lhe a dar.
e ele utiliza-as porque sabemos todos que ele tem essa energia para resistir a tudo e a todos. Vamos a um terceiro tema muito rapidamente, alguns destes vão continuar nas próximas semanas. Dentro de 10 dias termina o prazo, digamos, o mandato de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, o mandato do governador do Banco de Portugal. Se não for reconduzido, será o primeiro neste século governador a não ser reconduzido. Mariana Vieira da Silva, justifica-se a recondução de Mário Centeno? Bom, no meu entendimento, sim, e queria dizer duas coisas. Uma, contrariando algo que tem sido muito utilizado pela direita portuguesa, e a outra, dando razão àquilo que Mário Centeno disse. Contrariando a falta de isenção, eu, enquanto ministra do anterior governo, posso dizer que qualquer jornalista que vá comparar os avisos e alertas que Mário Centeno fez nos últimos tempos a um e outro governo, não vai encontrar qualquer diferença. Eu fui alvo, salvo seja, de recomendações e avisos sobre a execução do PRR, sobre o crescimento de salários da função pública. Recorrentemente era sempre confrontada por jornalistas da Renascença e outros em cada briefing do Conselho de Ministros com esses alertas do Banco de Portugal. E, portanto, do ponto de vista daquilo que tem sido o papel de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, nesta dimensão dos avisos das condições macroeconómicas, da evolução da despesa, da execução de fundos europeus, não há nenhuma diferença, basta fazer procura nos documentos e é possível dizer que não há nenhuma diferença e que não há nada que ponha em causa a isenção de Mário Centeno nesta matéria. E, em segundo lugar, nestes alertas do ponto de vista da economia e da situação económica, em que a direita critica muito e utiliza muito a ideia que esses alertas têm sido formas de intervenção política, mas a cada semana que passa a realidade vai se aproximando mais das previsões do Banco de Portugal e menos daquilo que o Governo afirmou. O que é que para si representaria, por exemplo, a escolha de Vítor Gaspar para um cargo destes? Relativamente a Vítor Gaspar, um dos nomes que se fala. Certo. Ele tem evidentemente competências e teve, aliás, a sabedoria que outros membros dos anteriores governos que também se fala não tiveram, de se afastar de comentários sobre a política portuguesa enquanto desempenhou as suas funções no FMI. Duarte. E falo de Álvaro Santos Pereira. Duarte Pacheco, novo governador do Banco de Portugal. O que é que o Duarte pensa sobre a eventual recondução, que não parece provável, de Mário Centeno? Eu penso que não é provável, mas como já não devia ter sido sequer nomeado. Eu penso que o erro parte lá e à partida. Primeiro, não tem nada a ver com a competência técnica, quer dizer, isso e a competência técnica reconheço, quer a ele, quer a Mário Centeno, quer a Vítor Gaspar, seja o que for, mas não é a competência técnica, é se tem a isenção própria para fazer aquele cargo. E aí vir diretamente do Ministério das Finanças para lá. E automaticamente fazer avaliações sobre a execução orçamental, como o Banco de Portugal fazia, e ele próprio as apresentava, sobre o tempo em que ele estava à frente do Ministério das Finanças, é surreal. Porque uma coisa é, passado 10 anos, 15 anos, isso acontecer. Outra coisa é o que foi. E, portanto, a partir daí estava viciado à partida. E depois deu para perceber que Mário Centeno estava ali, mas como uma alavanca, um trampolim para outros cargos. Para primeiro-ministro, como chegou a ser falado, ou, porventura, como uma candidatura presidencial que durante muito tempo no seu deixou mandato, aquecer. Acha que não foi isento, Mário Centeno? Eu, durante muito tempo, via sempre a defender aquilo que tinha sido a política orçamental do governo anterior. Nomeadamente aquela que foi a sua própria postura enquanto Ministro das Finanças. E isso era o principal. Não estou agora a dizer que ele esteja a fazer a avaliação deste governo numa perspectiva política. Não está. Mas, ao contrário, defendeu. Houve avaliações distintas que fazia a João Leão, Fernando Medina e que faz agora a Joaquim Miranda Sarmento, porque essa é que é a questão. Não, eu ponho a questão porque é que... Está bem, mas certo, mas da isenção no concreto houve diferenças? A mim não me parece. Eu ouvi... Havia muitas vezes, nomeadamente logo a seguir, a justificação da política orçamental que estava a ser prosseguida. Portanto, fazia comentários, se não fosse laudatórios, no mínimo construtivos,
face à política orçamental que estava a ser perseguida, e o Banco de Portugal devia ser muito mais isento do que foi durante o seu mandato. Portanto, eu acho natural que quem nunca devia ter sido nomeado não seja reconduzido. Espero que seja por uma personalidade que garanta a independência efetiva do Banco de Portugal. E a nomeação de um antigo Ministro das Finanças, como Vítor Gaspar, não cai no mesmo erro, digamos, que detecta, que o Duarte Pacheco detecta? Eu vou fazer essa referência concreta, quer dizer, por isso é que eu falei do timing. Quer dizer, o Vítor Gaspar, mesmo que venha a ser, já vou dar um argumento para que não seja, mas para dizer, mesmo que venha a ser ele, duvido que vá fazer uma avaliação daquilo que foi a sua política orçamental enquanto Ministro das Finanças, porque já passaram 10 anos. Uma coisa, mais até, porque ele saiu a meio do primeiro mandato do mandato de Pedro Passos Coelho. E, portanto, essa avaliação, essa independência já é mais facilmente alcançada. Agora, aquilo que eu acho é que para esta função, para além da competência técnica que tem, é preciso alguém que conheça verdadeiramente a realidade portuguesa. E aí tem que lhe pedir uma sugestão de um nome. Não o vou dar, mas eu penso que é alguém que perfil então? Uma pessoa que tenha competência técnica, em primeiro lugar, porque é uma função eminentemente técnica, mas que conheça a realidade portuguesa e que, para além daquilo que são as visões académicas ou pura e simplesmente a visão das organizações internacionais. Porque aí podem chegar à conclusão de que a política até está certa, a realidade é que não correspondeu àquilo que era desejado. E é esse tipo de comentários que eu não gostava de ver do próximo governador do Banco de Portugal. Vamos ao tema europeu desta semana, à volta da moção de censura apresentada contra a Presidente da Comissão Europeia no Parlamento Europeu. Junta-se a este debate o eurodeputado António Tanger Correia, eleito pelo Chega. Bem-vindo, Sr. Embaixador. Os argumentos foram já levantados no debate, a votação será agora esta quinta-feira. Gostava só de recapitular os motivos pelos quais o seu grupo parlamentar apresenta esta moção de censura e como é que já agora responde às respostas de Ursula von der Leyen, que falou em fantasias e mundo de conspirações contra a União Europeia na base desta moção de censura. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu só queria fazer uma precisão, não foi o meu grupo parlamentar que apresentou esta moção. Sim, foi outro grupo. Foi o SR. Sim, que aliás tem algumas divisões, na verdade, agora. Eles, nós não. Exato. Mas nós decidimos votar a favor, desde o princípio, embora só 7 ou 8 eurodeputados dos patriotas é que tenham coassinado a moção, entre os quais eu. É evidente que o percurso, vou começar pelo fim da sua intervenção, se não se importa, vamos inverter aqui a ordem. Von der Leyen, ontem com as acusações que fez no Parlamento, sabe quem é que me fez lembrar? Fez-me lembrar um ilustre português chamado José Sócrates, em que realmente ele nunca fez nada de mal, nunca aconteceu, não sabe do dinheiro, não tem amigos e a culpa é sempre dos outros. Foi essa animação que Von der Leyen trouxe até ao Parlamento com os argumentos muito parecidos. Ora bem, os conspirativos, a teoria, nós é que somos a teoria da conspiração, mas não fomos nós que inventámos o escândalo da Pfizer, não fomos nós que inventámos o escândalo do Green Deal, não fomos nós que inventámos o escândalo Timmermans, não somos nós que estamos a tentar impor aos Estados-membros e soberanos ordens e políticas anti-soberania e, portanto, federalistas em todo o percurso que Von der Leyen tem feito ao longo da sua presidência da Comissão, tem sido, de facto, quanto a meu ver, completamente desastrosa. É claro que agora está a arregaçar as calças ao contrário, sob pressão da indústria europeia, nomeadamente alemã e francesa, e agora o Green Deal já não é tão bom como era, e os escândalos, vamos ver como é que faz, mas é o Sr. Timmermans que fez. Por outro lado, as escandalosas doações de dinheiro a meios de comunicação social e a ONGs para influenciarem as políticas da Comissão, nomeadamente a órgãos da comunicação social e a deputados, eurodeputados, como ficou provado no escândalo Timmermans. Essa é um episódio que ainda vem a seguir, e principalmente, claro, as vacinas da Pfizer, em que Von der Leyen já foi, não diria condenado, mas pelo menos já levou
um cartão amarelo da parte do Tribunal Europeu e também da Procuradoria da União Europeia. Portanto, tudo isto indicia que a Sra. von der Leyen vai ter um tempo difícil. Esta moção de confiança não vai passar, não vai ter a maioria da votação dos eurodeputados. Mas nós estamos à espera disso, mas é o princípio da impunidade. Ou seja, a partir de agora, nós vamos avançar com outro tipo de atuações. Aí sim, o meu grupo parlamentar, a seguir ao verão, vai entrar com outro tipo de intervenções do Parlamento Europeu e von der Leyen vai ter que explicar muito bem e vai ter que dizer muitas coisas, por exemplo, onde é que são as vacinas que foram pagas, se elas existem, se nunca foram feitas, onde é que estão os e-mails e os SMS e as mensagens trocadas por WhatsApp com a direção da Pfizer, porque se ela não explicar, é evidente que vai ter que enfrentar acusações de caráter criminal. Como não pode deixar de ser. Sr. Deputado, já volto a si. Rapidamente aqui o nosso painel. Mariana Vieira da Silva. Os próprios socialistas ficam numa posição que neste momento, à hora que estamos a gravar o nosso programa, estão indecisos em relação ou à abstenção ou simplesmente chumbar a moção. Isto porque no debate foi claro que os socialistas também tinham queixas em relação a Ursula von der Leyen. Não abre aqui também a porta, digamos assim, a uma oposição mais dura em relação a Ursula von der Leyen? Bom, está à vista o impacto das mudanças no quadro do Parlamento Europeu, que ainda que das últimas eleições não tenha resultado um crescimento significativo da extrema-direita, a questão é que a dispersão de votos é tal que para cada assunto obriga a uma coligação diferente. Para resolver qualquer assunto, seja a defesa, seja a saúde, seja quaisquer dimensões que tenham que ser resolvidas a nível europeu, aumenta a multiplicidade de coligações. E isso faz com que as decisões sejam cada vez mais difíceis, e muitas vezes aqui temos discutido a incapacidade que a Europa tem tido quando precisa de falar a uma só voz. Falar, pelos vistos, já nem os grupos parlamentares conseguem falar uma só voz, portanto estamos na dispersão total da capacidade política, e isso naturalmente fragiliza a Comissão. É claro que neste tipo de debates, quem muito provavelmente acabará por salvar a Presidente da Comissão Europeia não pode deixar de dizer quais são as críticas. A questão é que muitas vezes são opostas àquelas que estão a fazer... Os socialistas dizem que a Comissão tem que mudar a sua direção, dizem os socialistas no Parlamento Europeu. Nós vamos viver muito provavelmente algo muito parecido aqui no Parlamento Português, que é a Comissão tem muitas vezes negociado muitos dossiês muito polémicos com os partidos mais à direita do Parlamento Europeu e depois espera que venham os socialistas na hora H e nos momentos difíceis, sejam eles estes ou orçamentos, salvar a situação. E é muito difícil manter muito tempo este tipo de situações, porque na prática aquilo que critica o Partido Socialista Europeu é que a aproximação aos temas dos partidos mais à direita é grande, quando depois são eles que tentam colocá-la em causa e vêm-se pedir, como sempre, a responsabilidade aos dois maiores partidos. Duarte Pacheco, nada ficará como até aqui, depois desta moção, mesmo que seja chumbada, a moção apresentada por estes grupos parlamentares? Eu não depreendo que algo tenha que mudar propriamente, porque, primeiro, são as regras da democracia a funcionar, quer dizer, os deputados têm o direito a apresentar as moções de censura que entendam por conveniente, e os parlamentos discutem e votam. Acho que isso é o normal. Se for aprovada, cai. Se for rejeitada, pode continuar a trabalhar. O que não significa que, mesmo aqueles que estejam disponíveis, que não estejam disponíveis para votar esta moção, também não tenham razões de queixa, e isso é natural, e que as expressem no momento em que se está a fazer uma avaliação, vamos dizer assim, do trabalho da Comissão. E que a Comissão e a sua Presidente também retire daí ilações para poder fazer com que alguma das suas orientações políticas possam ser alteradas. Agora, aquilo que nós estamos aqui na base desta questão é algo que eu gostaria de realçar, porque eu acho que é mesmo de facto levar o populismo até ao limite. Porque aquilo que nós criticamos normalmente da Comissão Europeia é que, quando era a 6, era fácil chegar a entendimentos e as coisas andarem.
A 9 ainda vá. Mas hoje, a 27 ou a 28, como era até há pouco tempo, é muito difícil chegar a consensos. Por isso é que o plano para ajudar a economia europeia a sobreviver à pandemia só está a ser implementado 5 anos depois da pandemia ter acontecido. É um exemplo de lentidão da resposta à realidade. Ora bem, se quiséssemos seguir os mesmos procedimentos, se calhar as vacinas não chegavam aos europeus no tempo em que chegaram. E temos que todos perceber que perante uma situação de emergência é preciso dar uma resposta. Se as pessoas têm nas suas mãos milhares de vidas, se calhar atuam bem, mesmo que possam pôr em causa algumas das restrições legais que possam, porventura, ter que respeitar em condições normais. Nós aqui em Portugal temos essa situação, que é perante situações de emergência, seja nas autarquias locais, perante uma necessidade de responder a uma catástrofe, tem que ter formas ágeis de responder. E aqui é aquilo que aconteceu. E querer aproveitar isso para fazer combate político é populismo, é pouco mais que se pode dizer. Gostava de ouvir António Teixeira Correia num minuto final sobre este argumento do Duarte Pacheco em relação à forma como é administrada o debate político em torno desta matéria. É muito simples. A maioria das vacinas não chegou a lado nenhum, nunca foram distribuídas. Portanto, dizer que elas foram distribuídas com os contratos da Pfizer, não, peço desculpa, Dr. Duarte Pacheco, não é verdade. Por outro lado, também gostaria de fazer um reparo à Mariana, que é o seguinte: é pela primeira vez na história do Parlamento Europeu uma maioria-direita. Portanto, se o PPE quiser, os socialistas não são relevantes no Parlamento Europeu. Portanto, é o que se vai ver amanhã? Não, mas é que amanhã viu-se hoje, por exemplo, em 2 votações-chave, viu-se hoje, viu-se ontem relativamente aos crimes de guerra na Eslováquia, em que a maioria-direita votou de um lado e ganhou. Portanto, entre o PPE, entre o SCR, entre os patriotas e o SN, nós temos a maioria absoluta no Parlamento. É só uma questão do PPE querer e tem a maioria absoluta na sua mão. Portanto, quanto a isto e quanto à votação... A não ser para fazer sobreviver a Presidente. Não vai vingar, porque nós sabemos que não vai vingar. Aliás, o próprio SCR está dividido. Nós não estamos, nós vamos votar em bloco como votamos sempre. Portanto, é talvez o único partido que não está dividido no Parlamento Europeu. Mas, para já, isto é um aviso muito sério à Sra. von der Leyen, e é um aviso muito sério para o seu futuro à frente da Comissão Europeia. E ela pode crer nisso porque nós estamos muito sérios também nesse assunto. Muito obrigado pela vossa participação, em especial do deputado António Teixeira Correia. Regressamos na próxima semana para mais um debate. Euronet Plus.